com a alegria, com a graça de Deus, com as luzes e o amor do Divino Espírito Santo, com as bênçãos do menino Deus, com a proteção e a saúde do Senhor Jesus dos Passos e do Cristo ressuscitado, a todas e todos, telespectadoras e telespectadores, e mensagem, quando estamos levando a todas e todos, mensagem de vida, otimismo e esperança na voz e na palavra do Padre Pedro José Keller, que há tantos anos eu vou transmitindo mensagem positiva, sempre com ensinamento bíblico, bem como também notícias, às vezes também notícias de enfermidades ou notícias de pessoas que faleceram, e também, há poucos dias, na sexta-feira, faleceu lá em Ivinhema, em Mato Grosso do Sul, no hospital, o meu mano, com 92 anos, eu estou com 90, ele era um pouco mais de idade do que eu, Eleutério José Keller. Sem dúvida nenhuma, ele se encontra já feliz na eternidade. É o desejo de todos e cada um de nós. E nós estamos nessa vida de passagem mesmo, nós sabemos disso. E muitas pessoas, infelizmente, não dão muito valor ao seu espírito. E devemos, então, saber valorizar também tudo aquilo que diz relação com a eternidade. E que Deus, por certo, já deverá ter acolhido na eternidade esse meu mano Eleutério José Keller. Felicidades e descanse em paz. Hoje nós vamos abordar um assunto muito interessante e você pode acreditar ou não acreditar, onde pesquisas realizadas mostram que pessoas que rezam, que louvam mais a Deus, que têm uma vida assim mais saudável diante de Deus também, vivem mais anos, têm uma vida mais sadia. É o que nos revela e nos afirma uma pesquisa realizada com 112 estudos científicos. E vejamos então um pouco como a fé pode ser um maravilhoso remédio para a nossa vida. Quem reza goza de uma saúde melhor e a vida é mais longeva. A pessoa dura mais. É o que revela uma pesquisa realizada em 112 estudos científicos apresentada no encontro da Associação Americana para as ciências, realizado em Baltimore, nos Estados Unidos. Então, as pessoas frisa este Jeffrey Levinson, afirma, um dos autores desse relatório, que do Western Virginia Medical School de Norfolk, que as pessoas realmente, pela pesquisa, pelo estudo realizado, as pessoas que louvam mais a Deus, que rezam mais, então que têm uma vida mais espiritual, vive mais em paz consigo, em paz com seus semelhantes, em paz com a natureza. Sim, devemos ter também a paz com a natureza, com essa maravilhosa natureza que Deus nos deu. Por isso, o Papa São João Paulo II, há muitos anos atrás, decretou, nesse domingo, e todos os demais domingos já passaram,
sempre, o dia 7 de setembro, é o dia também em que nós devemos ter um grande cuidado pela criação e pela natureza, por esse globo terrestre que Deus nos presenteou. E, então, as pessoas estão despertando mais. Muitas crianças, adolescentes e jovens já dão muito mais valor à natureza do que talvez outras pessoas já de mais idade, porque recebem uma informação maravilhosa, e nós devemos preservar a natureza, não somente as flores, as árvores, mas também os rios, os lagos, os mares, os pássaros, os peixes, o gatinho, o cachorro, todos os animais são criaturas de Deus. E São Francisco de Assis, que é o patrono, o padroeiro da natureza, o padroeiro da ecologia, ele chamava e dizia: meu irmão lobo, meu irmão tigre, meu irmão gatinho, meu irmão cachorro, meu irmão peixe, tudo para ele era irmão. Que nós possamos imitá-lo. Aliás, a gente já percebe a mudança em grande parte que houve, o cuidado pela natureza, pelos jardins, pelas flores, pelos animais. Isso é muito importante. Assim como nós cuidamos das outras pessoas e de nós mesmos, devemos também cuidar da natureza, cuidar de todos os animais. Então, aqui especialmente, essa pesquisa também diz que as pessoas de fé são mais sadias, são mais longevas. E os médicos, as médicas perceberam isso, bem como as enfermeiras. Eu também percebi, porque eu fui capelão por 19 anos, morando no Imperial Hospital de Caridade e atendendo a milhares e milhares de pessoas nesses 19 anos, de dia e de noite, visitando os enfermos, dando a bênção da saúde, a unção dos enfermos, visitando as pessoas dos hospitais, do SOS Cardio, ou seja, Hospital do Coração, o Hospital Bahia Sul, o Hospital da Saúde, enfim, quantos hospitais. E eu tive a ocasião de também fazer uma pesquisa juntamente com as pessoas enfermas. Eu percebi que as pessoas de mais de 90 anos foram pessoas, grande parte das pessoas que sempre procuraram seguir aquilo que Deus pediu para nós. Deus disse: amar a Deus sobre todas as coisas e amar os seus semelhantes, amar o próximo como a nós mesmos. Então, e as pessoas que assim procedem têm muito mais a bênção do alto, a bênção de Deus, sem dúvida nenhuma. Eu tenho experiência também na própria vida. Eu, por exemplo, já completei 90 anos. E estou continuando meus trabalhos, minhas lutas, e Deus tem me proporcionado sempre, de modo geral, a saúde. Eu agradeço sempre a todas as pessoas que rezam por mim, que louvam a Deus por mim, para que eu possa continuar a levar a mensagem de Cristo Jesus. E, como psicólogo e parapsicólogo também, sempre procurei levar a minha mensagem num sentido de otimismo, de alegria,
As pessoas devem ser alegres. Quando a pessoa se entrega, quando a pessoa é muito pessimista, quando a pessoa não se aceita a si mesma, quando a pessoa está de mal com uma pessoa, com outra, dá um chute num cachorrinho, coitadinho do cachorrinho, que mal tem. Dá um chute lá no gato, enfim, prejudica a natureza. Mas essa pessoa que está no otimismo, no desânimo, quantas pessoas que infelizmente entram, não todas as pessoas, mas muitas pessoas entram em depressão, em ansiedade e tantas outras enfermidades. Por quê? Porque não sabem e não querem e se entregam ao desânimo. Eu nunca soube o que é desânimo na vida, procurei sempre levar a vida no sentido positivo. Quantas pessoas que vêm, Padre Pedro, mas a minha vida é com tantas dificuldades, tantos problemas, enfermidades, tudo isso. Por quê? Você tem que saber sobrepujar as dificuldades, saber aceitar o sofrimento, a enfermidade, por amor ao Cristo Jesus, que deu a vida por nosso amor. Quanto sofrimento pelo qual ele passou, e perdendo o seu sangue, quando foi açoitado terrivelmente, na coroação de espinhos, carregando a cruz para o Monte Calvário, na crucificação, quanto sangue. Tanto é que quando ele estava morto, lá o governador, quando Nicodemos foi pedir para retirar o corpo de Cristo Jesus da cruz, na sexta-feira ao anoitecer, então o governador, mesmo pagão, perguntou, mas Cristo Jesus já morreu? Pelo que sabe, já morreu. Mas ele mandou soldados lá também para investigar. E chegando lá, viram que Cristo tinha morrido. Agora os dois criminosos que estavam cada um de um lado de Cristo Jesus, estavam ainda vivos. E por isso quebraram as pernas. Por que quebraram as pernas desses dois? Para que então o corpo caísse mais e ficasse sufocado. Vocês estão vendo? Eu agora me inclinei para frente, a minha respiração quase não está saindo. Então, eles morreram, por assim dizer, sufocados. Era Dimas, que tornou-se um grande santo. Vê, ele foi ladrão. E dizem escritores que foi um grande ladrão, porque no último instante da vida roubou também o céu. Quando ele disse, Jesus, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino, no céu. O que é que Jesus lhe disse? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ainda hoje. E quantas pessoas que hoje em dia rezam a São Dimas, e já pessoas me disseram que receberam grandes graças. Nós sabemos que todas as graças, todos os favores corporais e espirituais, todos os milagres, é Deus que nos proporciona, por meio de Nossa Senhora, por meio de um santo ou de uma santa de nossa devoção. Ao passo que outro ladrão, outro criminoso, blasfemava contra Cristo Jesus. Se tu és o Filho de Deus, retira-nos aqui desse sofrimento, tira-nos dessa cruz. E o que é que disse São Dimas para ele? Nós merecemos estar aqui, por causa dos nossos crimes, enfim, todos os nossos pecados. Mas esse que está ali na cruz, que mal ele fez?
Então, quando chegaram os soldados lá com Nicodemos e José de Arimateia e Nossa Senhora com mais pessoas devotas, para retirar o corpo de Cristo, o que fez o soldado Longino? Ele veio com a lança e atingiu o coração de Cristo Jesus. E vê que ele já tinha perdido todo, ou quase todo o sangue. E nos diz a palavra de Deus. Nesse momento saiu um pouco de sangue, simbolizando a Eucaristia, para a Sagrada Eucaristia, para nós católicos, e um pouquinho de água, simbolizando o batismo. Então, podemos ver os 5,5 litros, os 6 litros de sangue que todos nós adultos temos, Cristo também teve, porque ele também, humano, e derramou todo o seu sangue por nosso amor. Então, eu tive ocasião de visitar milhares de hospitais, como estava dizendo antes, e eu percebi as pessoas com mais de 90 anos, perto de 100 anos, a vida maravilhosa que essas pessoas tiveram, amando a Deus e amando os seus semelhantes, fazendo a caridade, produzindo sempre, realizando sempre boas ações em favor de seus semelhantes, realizando aquilo que diz bem claramente a palavra de Deus, em São Tiago, capítulo 2, versículo 17, onde São Tiago, inspirado por Deus, diz claramente: não basta somente a fé, não basta somente a oração, deve-se unir a oração com as boas ações, as boas ações, boas obras de cada dia em favor de nossos semelhantes. Mas eu fiz agora essa digressão, que eu sei que muitas pessoas vão dizer: padre, essa digressão, essa explicação colateral foi muito importante. Mas nós estamos, então, mostrando como esta Associação Americana para Pesquisas de Ciências, como, então, ela coloca para nós, e as pessoas de fé são mais sadias, duram mais anos e resistem melhor a doenças e complicações. A razão científica destes efeitos milagrosos das orações sobre a saúde ainda é um mistério para nós cientistas, eles assim afirmam. Considerando apenas pesquisas com pessoas que frequentam regularmente a igreja, afirma o Dr. Levin, 22 pesquisas sobre 27 pesquisas ali. O que é que aconteceu? Com 22 pesquisas sobre 27, mostram o efeito protetor dos ritos religiosos, ou seja, das cerimônias espirituais, sobre a saúde e a mortalidade dos fiéis em relação aos infiéis, ou seja, em relação aos que não têm fé. Então, os que têm fé, segundo as pesquisas de tantas pessoas, viveram muito mais anos. Os efeitos se verificaram em pessoas idosas, em pessoas jovens, em protestantes, pessoas de outra religião, em católicos, em judeus, sobre uma série de condições patológicas de asma a sífilis. Então, aqui podemos ver, não olhe somente para os católicos, também
de outras religiões. E 3/4 das 212 pessoas dos estudos pesquisados indicaram uma influência decididamente positiva da religião sobre a saúde das pessoas. E segundo Dale Mateus, de Georgetown University, os benefícios dizem respeito particularmente ao câncer, à hipertensão, aos distúrbios cardíacos, à depressão, o alcoolismo e a toxicodependência. As teorias sobre como e por que isto acontece são muitas, as teorias porque isso acontece. Para os especialistas, entre as motivações mais possíveis está o fato de que a religião desencoraja hábitos perigosos, como o consumo de bebidas alcoólicas e de tóxicos. O fato dos fiéis terem quase sempre uma verdadeira rede de amizades que os sustenta, é o fato de que participar de rituais de orações coletivas diminui os efeitos do estresse e da adrenalina. E se alguém disse, Deus intervém na cura, observa Levin, este é um problema de fé que transcende a ciência. Nós, os cientistas, não podemos prová-lo, porque eles não conseguem ver a questão da fé. A fé em cada pessoa é algo invisível, uma coisa pessoal. Mas o fato aqui relatado, se você quiser acreditar, pode acreditar. Agora, eu pessoalmente tenho experiência com pessoas aí de mais de 90 anos, portanto, pessoas que viveram mais. A gente, entrando no íntimo dessa pessoa, a gente viu como estas pessoas que estão vivendo mais, porque tiveram sempre uma vida mais tranquila, de mais em paz com Deus e de paz com os nossos semelhantes. Essa pesquisa, a fonte dessa pesquisa é da Gazeta, o jornal A Gazeta de Curitiba. E, então, especialmente, devemos sempre procurar viver na amizade e na graça de Deus. E os santos e as santas de hoje, Dídimo, São Diomedes, João Gabriel, Pergoire, Santo Almiro, Santo Deodoro, Emiliano e os santos mártires, São Félix, Santa Régula, Exaperciano. E a todos e todos nós queremos sempre dar também a bênção de Deus. E especialmente nossos radiovintes, que são, aliás, desculpe, nossos telespectadores, é que eu tenho um programa de rádio e que durante dois ou 3 dias a rádio Guarujá, devido a problema elétrico, problema da rádio, não podemos fazer o programa. Mas talvez amanhã ou depois já estaremos levando a mensagem de vida, otimismo e esperança para todos os radiovintes
que sempre estão em sintonia conosco. Aqui conosco também temos os telespectadoras e telespectadores, nas pessoas de Adalgiso Brasil e Roseli Bernardes, Adriana Martins, Enio Carvalho de Araújo, Jorge Silvio Furtado, Álvaro Francisco de Oliveira, Zilda Isabel Medeiros, Nelci Prudêncio e próximo, Valmor Abreu, Edith Medeiros, Luiz Fernando Carvalho, Maria Gomes Massotti, Carlos Alberto Vieira, Margarida Lourdes Melo Costa e ainda Rômulo Bittencourt, Reinaldo Silveira, Caterine e ainda Fernando Henrique da Silveira. São tantos os nossos telespectadores e, nesse momento, vamos louvar a Nossa Senhora da Cabeça, fazendo esta oração. Sabemos que Nossa Senhora da Cabeça é a protetora das dores de cabeça, da depressão, que são mais de 93 milhões no Brasil, e da ansiedade, que são 19 milhões e pouco de brasileiros, ainda síndrome do pânico e demais pandemias. E a comemoração do Dia Nossa Senhora da Cabeça é dia 12 de agosto. A oração nos diz: eis-me aqui, prostrado aos vossos pés, ó Mãe do céu e Senhora nossa, tocai meu coração, a fim de que deteste sempre o pecado, ame a vida cristã que esperais de vossos devotos. Tende piedade das minhas misérias que afligem o meu corpo e enche de amargura a minha vida terrena. Dai-me fé. Veja só, o pedido que nós fazemos, que Nossa Senhora leve até seu Filho Cristo. Dai-me fé, saúde, forças, otimismo e paz, para cumprir minhas obrigações e para vencer todas as dificuldades que me opõem ao mundo. Não permitais que a minha pobre cabeça seja atormentada por males que perturbem a tranquilidade da minha vida. Pelos merecimentos de vosso divino Filho Jesus Cristo e pelo amor que a Ele consagrais, alcançai-me a graça que agora vos peço. E neste momento você poderá fazer uma prece, um pedido, ou fazer o agradecimento. E continuando, aí tendes, ó Mãe poderosa, minha humilde súplica. Se quiserdes, ela será atendida. Nossa Senhora da Cabeça, rogai por nós. Então, uma oração muito bonita. Se você desejar esta oração, ela tem uma cabecinha na mão. Nossa Senhora da Cabeça, uma devoção que veio lá da Espanha. Entre na internet e você vê que maravilha esta devoção espalhada pelo Brasil todo. Já os primeiros que vieram para o Brasil, da Espanha, trouxeram a imagem também para o Rio de Janeiro, onde a esposa do segundo governador da província fez uma gruta ali na casa, e essa imagem está no Rio de Janeiro. E muitas graças, pessoas. Nós temos às 4 da tarde, sempre em Coqueiros, a missa às 4 da saúde e Nossa Senhora da Cabeça. Saúde, paz, alegria, felicidades, acompanhadas mais ricas bênçãos da Trindade Santa e de Nossa Senhora da Saúde e Nossa Senhora da Cabeça. E nesse momento, a bênção em favor dos enfermos, a bênção da água
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Voltaremos na próxima terça-feira, às 15 horas, se Deus quiser.